Medida. Os fios. Os fios. Foi-me pedido que eu fizesse as vezes de moderador e falo-ei às vezes. Ou seja, logo de início deixarei de ser moderador e serei imoderadamente comentador, porque gostaria de pegar nas palavras que o Miguel na quinta-feira nos deixou e bem, dizendo que estávamos perante duas obras de arte. Duas obras artísticas, e gostaria de dizer duas ou três coisas sobre isso. Para essa consideração, temos que encontrar um fio que está claramente estabelecido entre os dois filmes e também aquilo que é o conceito e a visão de arte que as pessoas que tão alegremente se dedicaram a estes filmes deixaram de transparecer. Eu tenho imensa pena de ter chegado tarde ao filme, cheguei agora só, gostava de ter chegado na altura, nem que fosse, por exemplo, para ser enfermeira assistente da Lourdes nas fotonovelas. Mas o conceito de arte que está aqui subjacente foi já iniciado pela Lourdes na conversa de quinta-feira. A Lourdes disse-nos que não há diferença entre brincar e fazer as coisas a sério. Ou seja, aquilo que na aparência, na superfície, é uma brincadeira, deixa transcrever um trabalho enorme, um trabalho pensado, criteriosamente pensado, e é isso que eu me proponho de falar. Nomeadamente, eu começo por me interrogar, trotuário azul, porquê? Trotuário, como sabem, é uma expressão que é um galicismo, uma corruptela de trotuário em francês, bem explicado no genérico do filme, e ainda é utilizada na linguagem comum da Madeira por pessoas das várias camadas sociais. Mas azul porquê? Porque os trotuários não são azuis. Uma referência ao laboratório Paté Babosas, porque estava rodeado de novelos que também não são só azuis, porque há novelos cor-de-rosa, há novelos cor-de-rosa, há novelos vermelhos, depende da composição da terra que os acolhe. Aliás, já o filme, as fotonovelas, O Amor que Purifica, era também uma intenção de recepção. O amor só purifica quando assenta numa base que não azeda. Isso é a asserção pitagórica que está subjacente ao título. Mas, em relação ao conceito de arte, eu vejo esse conceito em... Talvez pensando numa... Será abusivo da minha parte, mas eu, como estou aqui numa... Digamos que a Lisa, quando ficou em choque endócrino e em abalo psicomítico, entrou em delírio. Eu, como vizinho afetivo da Lourdes, fui vizinho no Monte e continuo a ser vizinho quando ela passou a residir no sítio da Quinta, também me posso dar o luxo de ter delírios especulativos. E posso ver aqui uma clara inserção destes filmes no expressionismo alemão. E digo isto porquê? Curiosamente, o primeiro filme, O Amor que Purifica, e isso foi dito na quinta-feira, foi transmitido num ciclo de cinema dedicado ao expressionismo alemão, cujo primeiro filme, na boa tradição madeirense em que se viam dois filmes, por vezes pancadaria, como eram descritos, pancadaria, socos e violência, mais comédia, mais drama, mas foi projetado numa sessão que teve como antecedente o filme do Murnau, Der letzte Mann, que é um filme do expressionismo alemão, e se pensarmos que há um cavalo que troteia e que cavalga, quando a ficha inicial é apresentada, podemos ligar isso ao Der Blaue Reiter, ou seja, estamos na escola do expressionismo alemão. Não sei se a Lourdes me porá fora imediatamente aqui dos comentários, por delírio incontrolável, mas é assim que eu vejo o filme. E vejo, porque precisamente o que prevalece nesta brincadeira coletiva, e eu diria em colaboração, eu não posso deixar de falar
em termos, digamos, de formação profissional, mas as obras de cinema são em colaboração. Em coletivas são, portanto, os jornais. Porque, portanto, as obras, portanto, em colaboração, pode-se, portanto, distinguir os contributos individuais. Nas obras coletivas, os contributos não são, portanto, individualizáveis, são todos atribuídos aos jornais que pagam, portanto, as passas do Algarve, quando são, portanto, acionados judicialmente. Mas, nas obras, portanto, coletivas, como eu dizia, essa, portanto, prevalece nestes filmes as experiências, as sensações, os sentimentos individuais das pessoas. Isso está claro no primeiro filme, no segundo não tanto. E aí eu entro já na comparação, porque os filmes devem se explicar um com o outro, porque são as mesmas pessoas que os fizeram. Enquanto que no primeiro, eu não sei se as pessoas presentes assistiram à projeção de quinta-feira, mas quem não assistiu, e isso, portanto, é uma causa próxima para a compra imediata do DVD para assistirem, são, portanto, filmes que se explicam um com o outro. Eu diria que quem quiser, portanto, relacioná-los poderá utilizar um caleidoscópio. E rodando o caleidoscópio para o amor que purifica, o que é que se vê? Vê-se as pessoas invadindo numa intrusão dos personagens da fotonovela, com algumas exceções. Uma delas, a caçadora é caçada, é o caso, portanto, da Lourdes na estufa, porque a Lourdes não despertou para a paixão, para a grande, portanto, paixão pelo Renato, não foi dentro de um Mini, para mal daqui do José Paradela, não foi num nightclub em céu aberto, que era a primeira discoteca da Madeira, depois foi seguir-se uma fechada, que era o de Gémini, mas foi numa estufa. E quem é que gosta dos estudos herbáceos, das plantas, das flores? A Lourdes. Ou seja, a Lisa foi eclipsada nesse momento pela Lourdes e o Renato assumiu, o René, ensinar o Padre Nosso a vigar, ou seja, explicar os nomes em latim das plantas. Essa é uma das partes que eu acho geniais no filme. No outro. Nestes, há, de facto, nesse filme, que é O Amor que Purifica, uma dimensão claramente social. Tem duas alfinetadas políticas que devem ser, aqui salientadas, porque o segundo filme é mais, político. As alfinetadas são, no genérico, o agradecimento às autoridades que, sem autorizar, permitiram o filme, ou seja, claro desafio à censura. E, na parte final, quando a Lourdes recupera do choque endócrino, do abalo psicomítico, começa a ter delírios de vozes. E ouve as vozes, SIC, eu transcrevo mentalmente, com alguma imprecisão, provável, mas as vozes eloquentes, as vozes célebres do Viriato, do Adamastor e das descobertas. Ora, é essa ligação que nos leva precisamente, num filme que começa e que acaba com o Funchal como cenário, que deixa transparecer aquilo que, em relação à Lourdes, são os Rosebud da Lourdes. Se o Foster Kane tinha o seu Rosebud, que é um trenó, a Lourdes tem a Praia Formosa e o Monte. São os trenós Rosebud da Lourdes. Mas, num filme que é marcadamente uma crítica social, através do recurso das revistas que na altura existiam, simplesmente Maria, o Grande Hotel, as novelas, as fotonovelas da Cora Intelar, essa escritora espanhola, recentemente falecida, e que também fazia fotonovelas de grande consumo, e tem um ardilho, uma subtileza, que resulta da atenção que qualquer pessoa que veja o filme mantém do início até ao fim. Ou seja, o registro, que é a subversão inicial, feita nas vozes, nas dicas dos personagens, que é uma crítica à mentalidade que transfere o cotidiano, a rotina enfadonha, para vidas de pessoas felizes, e essa subversão funciona no filme de uma maneira que é uma crítica social a esses comportamentos. A Lisa é uma rapariga moderna, mas tem chiliques emocionais.
o Renato, e isso é a visão, portanto, de um certo Funchal dos anos 70, visto pelos playboys, que o José António Paradela classificou como os profissionais do engate. Se mudarmos digamos que, a palheta do caleidoscópio e passarmos para este filme, aparece já, não personagens concretos, nominados com nome, mas aparecem tipos sociais, abstratos. Não há um enredo, não há, portanto, uma história, não há, portanto, porque na outra história, penso que está o modo, a sageza com que foi feito, é que permite não só o consumo imediato de quem é crente e praticante de fotonovelas, mas também a leitura crítica de quem, portanto, não concorda com o facto das pessoas não terem uma vida própria e viverem, portanto, por empréstimo. Porque, portanto, veremos, portanto, que esses filmes têm os dois ainda grande atualidade do meu ponto de vista, e que eu direi rapidamente, porque eu não queria também, com isto, portanto, digamos, fazer uma, portanto, imoderação, portanto, muito prolongada. Mas no segundo filme há também uma crítica social, uma dimensão social, mas tem uma, digamos que, conotação, uma denotação política mais evidente e clara. No primeiro filme, eu já disse os dois momentos, a referência à censura e a parte final às vozes do Adamastor. E no segundo filme, esse filme consegue, de facto, ele aparece naquilo que se poderá inserir historicamente como sendo a primavera marcelista, eu diria mais que seria o inverno salazarista, porque o filme desafia a trilogia do grande discurso de Salazar. Porque Salazar disse: não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Este filme discute tudo isso. Tudo isso é discutido. Porque começa com a dimensão social, e essa é dada de imediato nas gravuras que se vão passando em livro, as gravuras de William Combe, que é um retrato social da Madeira de 1821. Depois, esse retrato ainda vigorava, porque aparece o padre, aparece a senhora, aparece o nobre, aparecem os personagens que tipificavam uma sociedade conservadora, estratificada e que vivia num regime agrícola ligado à economia. Estes filmes são atuais e eu passo rapidamente a dizer porquê. Porque são, as fotonovelas é fácil. Esse sentimento de transfer sentimental, ou seja, o transfer sentimental de viver a vida dos outros e de obter padrões de felicidade, seja a metro ou aquilo, e isso, encontra-se nas sucessoras, nas herdeiras diretas e diletas das fotonovelas, que são as telenovelas atuais. E os reality show, porque são todos mecanismos em que as pessoas transferem para pessoas que obtêm a felicidade, obtêm o sucesso, a fama, fugazes que sejam, através desses mecanismos. E nesse sentido, o primeiro filme é extremamente atual. O que está dito lá sobre as fotonovelas vale para as telenovelas e vale para os reality shows atuais. E vale para os vazios do cotidiano que têm que ser preenchidos com, digamos, uma vivência por procuração. Eu não vivo a vida, mas nomeio um procurador que a vive por mim. Esses procuradores são os que frequentam e que praticam os programas, que participam das telenovelas, que vão aos reality shows. O segundo filme é um filme, como eu disse, que claramente tem a sua dimensão social, tem uma conotação política clara, e isso vê-se rapidamente em vários episódios. Eu não descreverei todos, porque penso que são 43 episódios, 21 partes, mas em pequenas partes consegue-se detectar tudo isso. Nomeadamente na parte política, vê-se a referência àquela guerra que é feita entre adultos e miúdos, mas tudo feito com arcos, flechas, lanças. Será mesmo uma brincadeira entre adultos e crianças em que um adulto prende crianças? É uma interrogação que eu deixo. Pode ter outra leitura. Havia guerras na altura que o país tinha. A questão
do operário, há uma referência clara, um operário que está no barco e que tem atrás de si, no hélice do barco, uma cruz suástica. Eu bem sei que o Eduardo Lourenço nos disse que o fascismo nunca existiu, mas acolá existe. Há outras referências que são também políticas e que relevam do conceito e daquilo que era a situação do país na época e que tem a ver com a atualidade. Eu serei muito breve só na atualidade deste filme, porque se tirarmos alguns personagens deste filme e pusermos outros lá, veremos a atualidade deste filme. O caso da leitura, o cidadão esclarecido, informado, lúcido, que leu o programa da CDE, porque tinha votado em 69, eram as eleições de 69, havia 4 movimentos nessa altura que concorreram às eleições de 69, e na altura a referência à CDE era claramente uma opção ideológica, uma opção política de rejeição do regime atual. Isso liga-se claramente à referência à cruz suástica do hélice do barco. Mas também há outras, o caso do árabe, o árabe que é antecedido por uma escolha criteriosa, assombrosa, que é quando se vê o Ilhéu no início do filme, a banda sonora, que é claramente suportada por um quarteto sem cordas, que é Ludwig van Beetle, Rimsky Conceição, Domenico Paradela e Wolfgang Amadeus Barros. Este naipe dispensaria a acreditação das escolhas musicais que foram feitas, mas não, porque elas foram criteriosas. A primeira escolha é uma escolha de um álbum que remete ainda para a ideia da natureza e do convívio com a natureza, que é uma escolha do álbum Uma Guma dos Pink Floyd. E essa escolha, para mim, revela 2 objetivos. Um primeiro, que é o álbum Uma Guma, é um álbum que é duplo, é um álbum de estúdio e de captação de som, que foram captados sons na selva, na Amazónia, durante 300 e tal horas, e são utilizados nesse álbum esses sons da natureza. Portanto, o reenvio para a natureza. Segundo, a canção escolhida chama-se, em português, é a festa no jardim do Grão-Vizir, ou seja, é a antecipação do árabe na piscina da Quinta da Penha de França, que poderá ter, aí uma leitura política também, ligada ao episódio dos árabes que, abalou bastante o crédito do jornal Século, em 1971, porque se tratava de um grupo de árabes que vinha a Portugal para assegurar a transação, a venda do petróleo da Cabinda para a Arábia Saudita. O embuste foi feito por 4 noctívagos, 4 pândegos. O Misha Cabral, o Manecas Mosselec, o Correia Campos, o cozinheiro Michel, que se vestiram de árabes e tinham o Tavares reservado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E o Século, de uma maneira um pouco, eu diria, segundo os cânones da sociedade da época, vangloriou-se de ter sido o único jornal contatado pelo efeito. Ou seja, foi o único que enfiou o barreto. Porque os outros todos foram para fazer a confirmação de fontes e claramente fugiram da ideia de que o petróleo de Cabinda, que o Raul Soldado também nos tinha falado, há petróleo no Beato, dizia ele na altura. Mas isso são, digamos que, e podemos depois, se quiserem, falarmos, há mais episódios riquíssimos, porque no episódio dos Jogos Florais, em que Marcelo Costa, no seu alter ego de Pinga Amor do Groucho Marx, faz os Jogos Florais na Quinta, a canção também é dos Pink Floyd, e é uma canção que se chama Grantchester Meadows, que é uma referência aos prados de Grantchester, em Cambridge, de onde os Pink Floyd estudaram em Cambridge, e tem a ver precisamente com aquele romantismo novecentista que paira em todo o filme pelo recurso às quintas, o recurso ao Terra da Luta, ao monte e tudo isso. Bom, mas eu já me esparei bastante e gostaria com isto que perguntar à Lourdes, e posso começar pela Lourdes, para já se concorda com tudo ou se discorda de tudo. E se ela disser que discorda, a minha vizinhança com ela será maior, porque é claramente uma vizinhança sólida. Lourdes, diz-me o que é que tu disseste, concordo, mas muita coisa que eu desconhecia.
Ou seja, não concorda. Não concorda. A posteriori, concorda. Agora, então eu pergunto à Lourdes outra coisa. A cena das bruxas, porque tu fazes de bruxa. Sim, sou eu a bruxa. Exato. Podes descrever qual é a intenção da cena da bruxa? Eu vejo de outra maneira. Isso foi a história com o... Ainda estou a perceber onde é que quer chegar. A bruxa quando está a Alexandra. Está grávida. Sim, e depois há a bruxa que vem ali e há aquela frase do Nhamunho. É? Eu não creio que existam bruxas, mas para Lazar do Nhamunho. Não é do Nhamunho, do realizador, como é que se chama? Não estou a ver. Que foi contada pelo Vasco Teixeira, que contava esta história. E eu contei que não acredito nas bruxas, mas que las há. É uma história que é uma clara referência social, que é um aborto. É um aborto que se faz, é claro, não é? Não se é criança. Não há lá um parto, há um aborto. Uma dedução a Oliveira Martins, mas pode ser. Pronto. Eu penso que acaba esta moderação com encolher de força, mas isso é outra questão. Mas eu penso, Lourdes, então, diz-me de outra maneira. As escolhas que fizeram dos temas foram escolhas, cada um escolheu ou foi uma escolha coletiva? Um dizia uma coisa, o outro dizia outra e depois uma chamava a outra. Porque o filme não tem guião. O guião foi aparecendo à medida que foi feito. Sim, eram sketches que combinávamos nos fins de semana ir a um determinado local e fazer uma determinada cena. Claro que isso beneficiava de todo o ambiente que acabaste por concretizar há pouco em determinadas cenas. Do Camões também, era o país onde toda a gente enchia a barriga de Camões, mas onde Camões morreu de fome, o Manuel Alegre tinha dito um pouco antes. Portanto, isso tinha, de facto, as coisas tinham um substrato, como é evidente, cada um tinha as suas próprias referências. O Cesário Verde foi posto à fome ou foi escolhido para No Cesário Verde. Mas há o Cesário Verde, há a recitação do poema, as Flores Velhas. A recitação é um poema do Cesário Verde, que é uma referência à amada que é reconhecida na natureza. Sim, claro. Voltamos à natureza. Essa escolha do Cesário Verde é jocosa porque envolve a precipitação no oceano ou é séria? Eu não me lembro. Eu tenho já uma memória muito longínqua do que é que se combinou na altura, não é? Ainda por cima estava preocupado com a máquina, às vezes não apercebia de pormenores que depois no filme acabavam por ressaltar. É verdade, há assim muita coisa que eu não consigo encadear umas nas outras, nem o filme tem esse encadeamento todo. Não tem. A posteriori consegue-se. Por isso é que não há personagens concretos. Elaborar sobre isso, mas não há personagens concretas. Alguns são identificáveis, como o Camões ou com as ninfas e tal, mas não há personagens concretos. Há os tais que vinham um pouco da apresentação inicial do filme, com as tais gravuras, não é? Era o meu caso vestido de padre. Exato, saem claramente das gravuras. Sociais. Exatamente. Nós tínhamos feito uma reprodução desse livro de gravuras, penso que tinha sido Luís Moreira que tinha conseguido um exemplar, e fotografámos aquilo tudo, e de facto é uma delícia de livro. Isso inspirou, de certo modo, algumas das cenas. Mas depois tudo era um bocado improvisado, tudo isto era improvisado. E na ocasião, e no sítio, e conforme o tempo, e aconteciam as coisas, porque estávamos todos estávamos empenhados. Não sei em quê, mas eu devo dizer que fiquei encantado com a interpretação que fez do nosso filme. Fiquei extraordinariamente encantado. Nunca nos tinha ocorrido, a mim nunca nos tinha ocorrido. Exato. Então, mas fiquei muito contente. Faz parte do delírio. Não, é uma interpretação e naturalmente terá os seus fundamentos, como aliás explicou muito bem, não é? Mas talvez isto estivesse no subconsciente. Mas há uma coisa que eu devia dizer. O trotuário é azul
Porque aquela ilha está no meio do mar e o azul tem uma importância extraordinária, é permanentemente presente. E tirando o facto de haver capacete, às vezes durante muito tempo, no Funchal, que é assim uma coisa que não tem cor nenhuma e que nos abafa totalmente, o céu é normalmente azul. O azul predomina em tudo. Por isso o trotuário deve ser azul. E qual é o sentido que dá a importância desse azul? Do azul está dentro das pessoas, dos habitantes, das pessoas que lá estão, que vivem, não é? É isso e é o mar, é o barco encalhado, não é? Ou o barco no estaleiro. É a primeira cena, é uma das primeiras cenas numa coisa que possivelmente as pessoas não conhecem, que são uma plataforma que é a ponto de comando do navio, não é? Das esquadras de navegação terrestre, que é uma coisa surrealista, que existiu na Madeira, não é? E que ainda existem muitos vestígios. Tinham fardas, fardavam-se. Fardavam-se, tinham disciplina militar e atacavam-se umas às outras para almoçar lá, claro, é evidente. Não é? Chegaram a enganar Dom Carlos. Dom Carlos pensava que estava perante um exército a sério. Portanto, isso é uma coisa que faz parte desse imaginário, não é? O azul está presente sempre, não é? Os navios, os barcos, o mar, por isso eles estão sempre dentro da água, não é? Há uma data de cenas com água, tomam banho, vestidos, despidos, não sei quê, tudo a água. Mas o barco navega. Aquele não Parece que navega, é um plano que tem o mar em fundo. Há quem veja pelo óculo a rota, há quem se despeça. Há quem se despeça. E entram no barco. E é curioso, Lourdes, porque essa cena é uma cena de retorno, porque voltas depois à confeitaria Felisberta. Voltas depois por causa do... Tu fazes uma perdição, tu fazes de cigana, com a pulseira que tens aí de amor. Exatamente. E isso é de facto, na parte inicial, quem viu o filme na Porta 33 teve o privilégio de ver uma exposição com todos os adereços, os vestidos, os fatos, a pulseira. O disco da Kaltum. A Kaltum é uma escolha genial, porque a Kaltum é a Amália egípcia. Quando foi a queda do regime e a tomada de poder por Nasser, a Kaltum foi proibida de imediato porque a imagem era a voz do regime. E na altura, Nasser, que era um homem inteligente, não precisou que as forças sociais lhe dessem explicar, deu ordem de imediato, não, deixa-na ouvir porque senão caímos. E é curioso porque ela anda por aí. Ela está, por exemplo, num disco que saiu recentemente, do fadista Ricardo Ribeiro, O Lar da Memória, onde as influências através também da participação do Rabi Abou Khalil, estão lá. A Kaltum está lá. E se perguntarem ao Ricardo Ribeiro, ele vai dizer que eu não delirei, é verdade. Mas nessa cena que tu estás na confeitaria Felisberta, que é um espaço mágico, social na Madeira. E essa ideia foi da Lourdes mesmo. A Felisberta foi uma ideia da Lourdes. Então estou no registro sério. No registro certo, então. Mas nessa cena, tu fazes previsões de adivinhação. Fazes espetacular uma certa astrologia. Que previsões eram aquelas? Lembras? A pulseira disse. Iria acontecer. Acabaria em casamento nas escadas do monte? Não, ainda não tínhamos filmado o casamento. Depois é que... Sim. Mas é curioso. Porque há duas cenas que há a cena. Vocês vão duas vezes à Felisberta. Sim. Foi para recordar, já estamos no barco e foi para recordar. Voltaram da viagem? Não, foi só para. O mesmo que o Paradela e o João Conceição estão a falar. Começou lá. Aqueles boas estão a fazer. Aqui já começou na Felisberta. Penso que ele é assim, não sei. Nada foi ensaiado. Depois vinha outra coisa e disse, vamos para ali. O filme é um filme que pode ter várias leituras. Já me disse isso. Mas uma delas, se for a leitura só, que bonito ver o Funchal como ele era
em 1970, eu acho que é pouco. Eu penso que o grande mérito do filme é renascer em nós uma ideia de simplicidade e uma vivência pessoal que não existe nos nossos dias. Sim, já não. E renasce em nós uma esperança que ainda estão entre nós pessoas que vivem e pensam assim. Este é que é um dos grandes talentos, um dos grandes méritos do filme, para além de outros que são evidentes, e que eu, serei mais contido na sua análise para que, enfim, saia por meus pés daqui. Mas, eu penso que essas cenas, a confeitaria é uma expressão que desapareceu na Madeira. Existem pastelarias, existem doçarias que não se sabe onde é que são feitas. A confeitaria, não sabem, é a confecção, é a produção própria. Cá em Lisboa nem se encontram confeitarias, mas com outra modulação adequadas aos tempos atuais. Mas a ideia da e depois, o uso do monte, eu expliquei há pouco que seria o teu Rosebud, a Praia Formosa e o monte. Isso tem a ver com aquilo que eu dizia. Os espaços mudaram, mas nas nossas memórias, o que está na nossa memória era aquilo que era nos anos 70, não é o que há agora. Sim, claro. E isso é muito importante. Está tudo tão cheio. Enfim. Em relação às cenas, na parte final, que casais são aqueles? Os casais que descem as escadas do monte, um que sobe e outro desce. Há uma crítica, claramente, o Marcelo leva o livro do sexo, Sim. Calcula-se que eles tenham ido ao morto. Não sei se entraram na igreja. Mas é curioso, tu e o René descem de moto e eles descem no carro dos turistas. Foi eu que estava à mão. A moto estava à mão. Estava, não era nossa. Andar de moto. A moto não era nossa. Saíram da colar. Não. Ninguém sabia andar de moto. Bom, estava lá. Então não desceram, apenas utilizaram uma moto. E os carros da moto estavam ali, não havia mais, pronto, foi a moto. Não pedimos licença, nunca pedimos licença a nada. Algumas veleidades técnicas, porque só tínhamos uma máquina de filmar e há planos americanos, há planos gerais, com eles a descer, com eles a subir, e depois tem que colocar a máquina transversalmente à escada para eles poderem cruzar uns pelos outros, meio que as cenas eram repetidas. Sim, depois foi tinham que descer repetida essa novamente e subir novamente, para se poder depois na montagem fazer uma coisa mais ou menos aceitável. A dificuldade técnica foi aquele grande travelling do Marcelo a correr com o T na mão e o René a correr com quadros. Com os quadros. Chegam à esquina e pronto. Mas aquilo é filmado da varanda do Golden Gate. Do Golden Gate, com todas as árvores pela frente, com os autocarros a passar, com tudo o que estava na cidade, as carroças de bois ainda, de transportar os turistas. Tudo ali passa naquele bocadinho. E parece um travelling feito num filme do Oeste. Mas isso é uma questão. Os dois caminham, na aparência, um em relação ao outro. Sim, um desce e outros vêm Mas vão em direção, porque o René vem do lado dos Correios. E encontram-se em frente ao chamado Centro Institucional do Funchal, que é a delegação do Banco de Portugal. O René passa em frente à extinta Junta Geral, portanto, imagens do poder da época. E chocam ocasionalmente ou intencionalmente. Isso foi Mas eu digo, na ideia, mas é só um gag. A ideia dessa cena foi do Marcelo Costa. Ele é que disse, lembro perfeitamente, tinha que ser combinado comigo para a gente ver como é que podia. Ele combinou que deixava o T e trocavam. Isso foi combinado. Cada um pegava nas coisas do outro e voltava para trás. É só um gag humorístico? É. Nitidamente, não tinha mais comunicação nenhuma. É que tem outra leitura. Sim, pode ter. É isso. Do meu ponto de vista, se repararem, aquilo não é um encontro, é um encontrão. É um encontrão. Passa por aí. E do encontrão, o que resulta é que o arquiteto, que vai com o T, encontra-se com o pintor que leva os desenhos. E o pintor passa a arquiteto e o arquiteto passa a pintor. E cada um regressa, não continua o seu caminho. Regressa para o caminho que fez. Agora, não sei se estou já no domínio do transcendente, mas
O que eu encaro Mas essa é uma concepção. é uma função da arte também, se não for assim, se não houver segundas conotações. Exato, era aí que eu queria chegar. Porque é precisamente a arte vista como, não como carreira, não como profissão das 9 às 17 horas, não como objetivo de ter estatuto social. E aí eu penso que quem, num dos muitos belos textos que fez, Tolentino Mendonça fez um texto sobre isso, que descreve a arte em ti. A arte como saber fazer bem, ir até o fim, ser inteiro. É evidente que este poema é dedicado a Lourdes, é um poema que diz a minha arte é um pacto, não distingo as áreas selvagens das cultivadas, nem elas distinguem a minha sombra da minha luz. É um poema lindíssimo. Esse poema, a Lourdes um dia desvendou-me um segredo dele, não sei se posso desvendar aqui em público, que é a palavra cedo, que está numa versão e que não está noutra versão. Pois. E eu disse, não tinha sentido se levantar. Quem não se levantaria cedo, perguntou o Tolentino Mendonça, para assistir à busca dos pardais do campo no mercado imobiliário dos ninhos. Ou seja, quando procuram os ninhos, o Tolentino Mendonça interroga-se quem não se levantaria cedo para assistir à sobreposição dos mundos que esses pássaros procuram e que transmitem a nós no nosso silêncio. Esse poema... Não, quando começa, só quem se levanta cedo é que ouve os passarinhos. Portanto, se levantar só não chegava. E o Tolentino concordou e acrescentou. Ele tinha na primeira rua, depois tirou e depois eu disse, mas se não é cedo, tu não ouves os passarinhos. Se levantas às 10 horas, já estava outra. O cedo está no viajante sem sono, sem cedo, levantar-se a qualquer hora. Está no livro, amanhã, à noite, abro os meus olhos. Mas, nessa concepção da arte, o Tolentino referiu que era ser inteiro, ou seja, ser a arte como expressão do eu profundo. Em ti, por exemplo, as sombras e as luzes que em ti habitam, no momento em que cada coisa que tu fazes, trivial que seja, elas estão todas aplicadas. E o Pessoa dizia, tu és no fundo uma guardadora de rebanhos, no sentido do Alberto Camus. Mas curiosamente, quem melhor se quadra nessa tua concepção de arte é o Ricardo Reis. Ele diz, o Ricardo Reis, para ser grande, ser inteiro. Isso é a inteireza que fala. Mas acho que é só isso que temos a fazer. Exato. Com qualquer coisa, é só isso que temos a fazer aqui. E é precisamente a ideia de ser todo em cada coisa. Inteiro é ser verdadeiro. Ser todo em cada coisa. Verdadeiro. Senão não vale a pena. O poema diz isso tudo. É só isso que é preciso fazer. O poema do Ricardo Reis diz isso tudo. Diz precisamente nada teu exagero ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. E assim em cada lago a lua brilha toda porque ela te vive. É um poema muito bonito. E eu não queria amassá-los com esta, mas tem tudo a ver com a Lourdes e com a concepção de todos, ao fazer isto, que é um poema também do Herbert Welder, que faz parte da tua família geracional, da tua família cultural. O Herbert Welder, no seu livro O Bebedor Noturno, tem um poema lindíssimo que diz, e isso tem a ver com o fim também, que são, as colinas são azuis por elas mesmas são brancas as nuvens. Ou seja, a natureza é ela própria, em si, e escusamos de criar, e a Lourdes ontem disse, ontem uma coisa que eu achei muito verdadeira, que era, há conceitos artificiais, a felicidade, o que é isso? Exato. É essa, por isso é que eu digo que é uma guardadora de rebanhos, na simplicidade em que ela aborda a natureza, e que ela vê na natureza um processo, idêntico ao do homem quando cria, porque ele não está preocupado em estar a fazer arte, ela virá com o resultado integral do trabalho feito. E o que é arte? O que é? Estou-me a lembrar ontem com os meninos em Sintra, na escola, porque me perguntaram, Lourdes, como é que tu fizeste a tua primeira obra de arte? Eu disse, eu nunca pensei em fazer obras de arte, nunca pensei nisso, nem penso nisso quando faço. E depois
Foi tão bonito aquela escola de 5. Estão aqui as professoras. E está um menino, o Filipe. Eram 20 meninos. E eu disse, não, quando se está a fazer uma coisa, primeiro é preciso muita atenção. E a atenção, concentração, estamos todos completamente ali. Ser todo? Mais nada. É arte, e depois vem depois, e um diz que é arte, outro diz que não é, tanto faz. Tanto faz. Em relação a este filme, a realização foi toda ela em 16mm. Foi. Este filme foi em 16mm. Era uma bobina enorme. Era uma série de bobinas que depois foram coladas até dar essa bobina enorme, que é um trabalhão. A gente não sabia muito bem onde é que se estava a meter, mas o desafio do filme vem no ano seguinte, não é? Sim, a partir da experiência do Super 8. Ia continuar, claro que foi diferente, com certeza. E fomos fazendo, porque as bobinas eram pequenas, portanto, a câmara era uma câmara 16mm. Só que depois fizeram-se muitas bobinas e tudo somado dá isto, não é? E quando eu quis fazer a montagem, vi-me aflito, sozinho, sem moviola, sem nada, a colar aquilo com uma fita gomada perforada, passei tardes dos fins de semana e das noitadas a colar aquilo e ficou. Às tantas desisti, emendei só os filmes uns aos outros, cortei as pontas que estavam estragadas e seguiu assim. E em França, que a Lourdes mandou então fazer uma remontagem do filme. Pois há um laboratório especializado. Um laboratório especializado que depois montou montaram. aquilo como deve ser, senão arrebentava, não se conseguia passar mais vezes. As cenas surreais foram deliberadas, a cena do barco que passa sem passageiros. Passou. Num plano Sim. O barco passou, não foi? O barco- E tu viste o barco, viste o Aproveita-se, barco. não é? É uma oportunidade, não é? Tu viste o barco e ficou. Havia O ali barco tinha grandes que ficar. influências ainda do surrealismo. O surrealismo já tinha passado um bocado de moda em França, mas aqui ainda continuava, não é? Não, foi assim. E há coisas assim, se estás com atenção, vês coisas e paras essas coisas, não é? Paraste é que foi. E o hiperrealismo das definições do terraço em que há o homem, o padre, a mulher e o chá. Há lá um Margarita às avessas. Onde o Margarita dizia, isto não é um cachimbo, vocês dizem, isto é uma mesa, isto é um chá, isto é um homem, isto é uma mulher, isto é um padre. Isso tinhas de perguntar ao Marcelo. Ele é que fez E esse é curioso, texto. então eu vou-lhes dizer o que me ocorreu quando vi, porque aquele hiperrealismo em si não seria apenas um trocadilho de pôr o surrealismo às avessas. Para mim, eu li isso de outra maneira. Vou-lhes dizer como é que li. Porque li, a definição é clara, e quando se chega à definição do padre, o padre só gosta de chá. Porque a mulher gosta do homem e do chá. E da música. O homem gosta, E da música. O homem gosta da mulher e do chá. O padre só gosta do chá. Portanto, o padre está impedido de gostar do homem ou da mulher. Ora, nessa altura em Portugal, houve um caso em que o padre estava obrigado só a gostar do chá. Porque aconteceu o caso, como se lembram, do padre Felicidade Alves, que quis casar e foi objeto das sanções do direito canónico por parte da Igreja. A reabilitação de um Policarpo, que fez o casamento dele há poucos anos, e agora a reabilitação total está feita. Mas ele foi excomungado praticamente pelo facto de ter querido casar e ter abdicado de ser padre. Ora, isto aplica-se aos padres que só deviam gostar de chá. Só podiam. É uma leitura. É uma leitura, pá. É uma leitura, de facto. Eu penso que o filme é riquíssimo, porque tem escolhas que eu penso são criteriosas, e tudo é a brincar, mas de facto, quando as pessoas brincam a sério, as coisas saem sérias e saem com atualidade. Por isso é que nós falamos com muito interesse, eu falo com muito interesse dos filmes. Já vi o Trotuário 2 vezes e gostei imenso, porque acho que por isso é que eu disse que gostava muito de ter participado, de ter estado convosco. E isso é a melhor coisa que eu posso dizer. Gostava imenso de ter participado. Se tivesse sido aceito. Mas não. esse Funchal foi-nos dito que foi filmado do Golden Gate. E isto é um ponto importante. Os 2 filmes têm
dois elementos de ligação, que é o espanto natural das pessoas. Não sei se repararam, quem viu o filme, o primeiro, O Amor que Purifica, na primeira cena, onde Lisa, a rapariga moderna, chega ao Largo da Fonte, no monte, estão os três playboys sentados, começando já a apreciar o material, como nos disseram depois. E há um rapaz, um miúdo, que está ao lado, que olha para os dois tchaus. O tchau dos playboys, o tchau da Lisa, a rapariga moderna. E o rapaz segue a coisa com alguma... Mas ele não ouve nada. Nada, mas não ouve, ele percebe que há qualquer coisa a colar. Só depois é que... No encontrão, em frente ao banco do Marcelo e do René, filmado do Golden Gate. Ou seja, isso é muito importante. Aquilo é filmado do Golden Gate por duas razões. Primeiro, porque fisicamente tinha que ser. Pois. Embora tivesse os arcos pelo meio. Os arcos no meio. Sim, exato. E para lá em frente. Mas tem outra leitura também. É porque o Golden Gate, como tanto sabem pelas vozes e pela escrita do Ferreira de Castro, era a esquina do mundo. E aí há a contradição entre a sociedade conservadora dos anos 70 e a ideia de uma cidade cosmopolita como esquina do mundo. E aí seria o olhar da esplanada do Golden Gate, que via dois cêntricos, em plena luz do dia, baterem um no outro e criar um certo escândalo social, objeto de posto comentário. Esse comentário está na Câmara, do local de onde ele dá acima, mas também está no rapaz que aparece e que segue o trajeto do René, que olha espantado de mãos nas ecas, para onde é que ele vai? E um homem de idade que segue o Marcelo Coisista. Claramente não faz parte dos milhares de figurantes anunciados na ficha técnica, mas é o espanto natural. É o espanto natural que estas atitudes em contramão, em transgressão daquilo que é o dominante, e é isso que seria o meu comentário. Eu julgo que... É muito engraçado, depois ver... Eu penso que em relação à vossa participação, eu acho que foram tempos inesquecíveis, porque de facto dizem que já se esqueceram, mas as memórias do vosso relacionamento estão a colar. E na parte final, há uma parte final que é muito bonita, que é o fim, que eu penso que é no Coreto do Largo da Fonte. Não é de Fonte, é de Camacha. No Coreto da Camacha. A Camacha tem as crianças e quem se diverte são as crianças. Não sei se repararam. A diversão. E aí as referências cinéfilas são intermináveis. Quem se lembra do Jorro de Fête do Tati? Sim. A cena do Marcelo e do René é claramente uma posição intermédia entre a tragédia hamletiana e a farsa lubitchiana do To Be or Not To Be, do Lubitsch, em que os personagens mudam de personagem e mudam de cena. Todos mudam, porque o jogo entre a verdade e a representação, a brincadeira. E isso, tem... Há de facto, referências cinéfilas, eu não sei. Por exemplo, quando a Lisa ouve a conversa atrás dos arbustos do Sanibar. Sanibar, exatamente. Exato. É impossível não nos lembrarmos do Blow Up. Está bem. É impossível. Porque há uma referência clara ao Blow Up, que é lá há, em vez do jogo virtual de ténis, há a conversa virtual dos playboys, que não vale nada, por isso é que é virtual, porque é uma conversa, é precisamente a aposta. Por isso, do ponto de vista de uma inteireza de caráter, de uma sinceridade de sentimentos, essa conversa é virtual. E há a Lourdes, o corpo do blow-up, aqui não o corpo imobilizado, mas o corpo vivo, que ouve a conversa virtual e que descobre a tramóia da aposta. É de facto uma referência cinéfila. A cena do bar que a Lourdes diz que ele passou por acaso, mas se o Jean Renoir estivesse a colar, teria filmado aquilo como se vê no plano fixo, não enquadrado. Sim, ele certo tinha ido buscar um barco para fazer aquilo. Para fazer aquilo. O barco passou. É não perder a oportunidade. O filme é rico nisso, digamos que não é que desmonta, ajuda-nos a perceber
que brincar também custa. O José Gomes Ferreira dizia que viver também custa. Eu diria que brincar também custa. Tem trabalho, tem a ocupação dos tempos livres, podiam ser ocupados de outra maneira, mas foram ocupados com isto. Eu não sei se querem dizer mais qualquer coisa. Não, Miguel, Não sei, tinham as imagens. Uma análise muito rica. Pois, eu fiquei encantado, de facto, com a análise do Loja. Eu tinha umas coisas muito terra a terra para trazer, que é uma coisa muito simples, é assim, encontrei, porque fui procurar, uma estava na parede, que ilustra simplesmente a maneira como nós estávamos, naquela época, disponíveis, interessados, cuidadosos também, porque as coisas eram feitas, enfim, com algum cuidado. E trouxe 3 imagens que foi as que consegui encontrar. Há uma terceira, pelo menos, que era muito importante, mas está longe. As pessoas não têm recursos informáticos e, portanto, não as fazem. Não sei como é que eu passo isto. Carrego no botão. Qual? Uma qualquer tecla. Não deu. Saiu Caixa Geral de Depósitos. Afinal é preciso escrever muita coisa. A ver se... cá está. Não, isto são... Esta é a minha, mas era das que estava guardadas, não a deitei fora. Mas esta é para passar rapidamente. Esta que é interessante é o Paradela, João Conceição. E eu. Os nossos serões acabavam, a maior parte das vezes, ou começavam e acabavam, ou eram ocupados com brincadeiras, sempre. Estávamos sempre nisto. A terceira que eu vou mostrar tem a ver com esta casa, porque também a nossa disponibilidade de tempo nos levava a muitas outras coisas. Uma delas era passear nas levadas, que é uma coisa inesquecível. Fazíamos enormes caminhadas pelas levadas da Madeira, que é uma coisa que eu digo, quem tiver oportunidade e pernas, e não tenha, sobretudo, vertigens, não deixe de experimentar passar nas levadas. E nessas levadas e nessa altura, o homem que fez esta casa, o arquiteto, Salceira, que projetou esta casa, da Caixa Geral de Depósitos, que era o Arsénio Cordeiro, pescávamos, ele e eu, as trutas. Íamos para o fundo das ribeiras, usávamos os telegramas que chegavam, telegramas, para combinar como é que, em que dia que era, o que era preciso alugar e quanto tempo, não sei quantos. Alugávamos umas casas-abrigo da montanha e passávamos 2, 3 dias, às vezes o fim de semana, quando havia umas férias de carnaval, lá eram os 3 dias, não sei o quê, descíamos ao fundo da ribeira e pescávamos trutas. E está aqui uma prova. Isto era, esta é a maior que eu pesquei, de todas, que eram muitas. Isto era à luz, as casas tinham as roupas, as loiças, não sei quantos, ia um casal abrir a casa e fazer o lume e aquecer a casa, e a gente tratava do resto. Não havia luz elétrica, obviamente, por isso eu estou com aqueles olhos arregalados a segurar a truta. Reparem bem o tamanho da truta. É daqui até aqui. É por isso que sai a fotografia. E pronto, aí está. Era nisto que a gente se divertia, tudo com muita eficácia. Veja-se a truta. Ponto final. E pronto, e volta aqui ao grupo que não está completo, infelizmente. Se calhar, já passa das 8, não sei se é tarde ou se é cedo, depende da perspectiva, mas eu se calhar passava a palavra à plateia, ao público. Se alguém tiver questão, podemos continuar a conversa. Esta é muito bonita. Fantástico. Muito bonita. Como este. Eu queria agradecer, obrigada Lourdes, obrigada a todos, mas eu tenho curiosidade de tentar perceber o que é que se passava na altura que vocês estavam a fazer este filme, e já há aqui algumas pistas, o que é que estava a passar do outro lado da vossa vida? Ou seja, um bocado o contexto em que este filme realmente aparece, que é uma brincadeira, mas na vossa vida paralela, o que é que vocês
estavam a fazer nesse momento, nessa altura. Portanto, isto foi 72, perceber um bocado o que é que... A Lourdes estava já na Madeira, ainda estava em Paris. Eu estava ainda em Paris. E tínhamos, mas em relação aos outros também tinha curiosidade de perceber o que é que vocês estavam a fazer. Nós vínhamos à Madeira, não viemos todos os verões, mas em 69 viemos, em 70 também, e vínhamos o que julho, agosto e setembro, devia ser. E o Marcelo nós conhecíamos o Pitu, e depois conhecemos também lá, e havia... podia-se fazer brincar. Tínhamos tempo para brincar. É verdade. Eu estava na Madeira como arquiteto, era recém-formado, tinha 2 ou 3 anos de curso, e fui viver para lá, trabalhar lá. O que é que se passava? Fazia projetos, fazíamos estas coisas e tínhamos algumas... Passaias, pois. Sim, aí tínhamos o que é que se fazia. Bem, eu namorava, tinha a namorada cá e depois casei, ela foi para lá. Eu tinha na escola participado da Associação de Estudantes, o clima político era sempre péssimo. Eu posso contar uma cena ou duas do que se passou lá naquela altura, em 69, exatamente na altura em que foi feita o fotonovelo. Eu contei há bocadinho lá fora, que quando aparece ali o MDP-CDE, CDE, não é? Quando foi as eleições de 69, o comício teve que ser feito dentro de um prédio que estava em obra, estava em construção, numa das praças principais do Funchal, mas mesmo assim não se conseguiu realizar porque a polícia não deixou, e então cada um tomou os seus transportes e fomos todos para a Câmara de Lobos. Estava lá o Zeca Afonso, tinha ido propositadamente para esse comício, então lá fizemos as cantorias em Câmara de Lobos, mas os tempos eram esses. E enquanto eu lá estive durante esses 2 anos, a PIDE, por exemplo, assaltou o meu pequeno ateliê aqui em Lisboa 2 vezes. Eu recebia lá a notícia da mulher a Dias a dizer que tinha a casa toda revolvida. Porquê? Porque eu tinha pertencido à Associação de Estudantes. Portanto, você já vê qual era o clima daquela época. O primeiro passaporte que eu tive foi obtido no Funchal. O governador um dia aparece no ateliê e pediu para lhe fazer uma pequena capela no Palácio de São Lourenço. Tinha uma sala disponível que dava para aquela praça central e tinha uma Nossa Senhora do século XVII, e eu lá lhe fiz aquilo, e um altar e um sacrário, e pronto. E o senhor ficou todo contente, perguntou quanto era, e eu disse que não era nada. Tinha sido para mim um prazer. E eu, então, quando precisar de alguma coisa, diga. Olha, preciso de um passaporte, então traga 2 fotografias e venha cá à tarde. Pronto, foi assim que eu consegui obter o meu primeiro passaporte. Isto para vocês terem, os mais novos, terem uma ideia do que eram aqueles tempos apertados. Portanto, o nosso trabalho nestas coisas era um escape para uma situação de pressão muito forte que existia. E a primeira vez que eu saí do país senti um alívio tremendo, como se tivesse nascido naquela altura. É inesquecível. Então, e eu fui... Acabaste, julgo eu. Eu fui trabalhar com uma equipa extraordinária, fui substituir o lugar do Pitum Cadamaral no gabinete de urbanização da Câmara do Funchal, que era dirigido por um homem extraordinário, inteligentíssimo, e que estava presente, aliás, de 4 em 4 semanas. Passava uma semana no Funchal e passava connosco, com este grupo, estava sempre presente com o grupo. Era uma pessoa que se integrava nisto, José Rafael Botelho. Ele agora já está com muita idade. Ele entra no... E ele aparece a dançar na boate ao ar livre, aparece a dançar um senhor careca, com muito boa presença, mas sobretudo ele era de uma inteligência espantosa. E eu depois, em 72, quando acabou-se o plano do Funchal, foi aprovado o plano do Funchal, o Rafael Botelho foi-se embora, e no dia em que o Rafael Botelho disse que saía da Câmara, eu fui rapidamente também e disse, também não estou na Câmara. Não estava muito interessado em ficar na Câmara. Ainda tive 1 ano, ou cerca de 1 ano, a trabalhar no Funchal, com um trabalho institucional que me foi confiado.
que é como é que se chama aquilo? Santa Amaro. Era um bairro social em Santa Amaro, no Alto Santa Amaro, ao pé do mirador que há para... fiz isso, não foi realizado nessa altura, mas veio a ser realizado depois de 25 de Abril, e fui com o Rafael Botelho, outra vez para outra ilha encantada, que foi os Açores. Fui para Ponta Delgada fazer o plano de Ponta Delgada, onde fomos apanhados no 25 de Abril, com muito gosto, e depois viemos alegremente para Lisboa, claro. Para Lisboa, eu ainda não vim diretamente para Lisboa, mas viemos imediatamente para o continente. Era esta a nossa atividade. Isto trabalhávamos muito na Câmara, era um trabalho intenso. Quando vinha o Rafael Botelho era um trabalho que redobrava, mas de qualquer maneira tínhamos sempre... O Botelho dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, aquilo férias, um mês, as férias fazem-se todos os dias. E, de facto, na dose certa, evidentemente, não é estar o dia inteiro a olhar para o ar ou sentado no café, que também pode ser, mas fazem-se todos os dias. Tinha-se trabalhado bem, tinha-se trabalhado com muito gosto, agora vamos também brincar com muito gosto. Era aquilo que a gente fazia. E com muita atenção, também como se foi dito. Não é? Já está. Sim, o mar estava ao pé, não está de vai tomar banho, certo. vai e vem. Aquilo dava tempo de sair da Câmara, ir ao Clube Naval. Clube Naval, ir ao Clube Naval, pedir o almoço, encomendar o almoço e tomar um mergulho, e quando estiver pronto façam um sinalzinho. Fazia o sinalzinho, vinhamos, tomávamos o duche, almoçávamos e vinhamos para a Câmara perfeitamente a tempo, sem queimar um minuto do nosso horário, a trabalhar sempre e não sei o quê. Era tudo fácil, tudo corria bem, tudo corria muito bem. Foram uns tempos muito, muito agradáveis. E no Funchal só havia 4 arquitetos naquele tempo. É verdade. 5. Agora há 250. Portanto, é uma diferença substancial. É uma diferença grande. E o tempo era outro, o tempo era pausado, não é? Era um tempo com outro ritmo, outra pausa, dava abertura para todas estas coisas. E faziam-se com muita atenção. Nada disto era feito assim. Sim, o Pitum também, ontem depois... Pois foi falado nisso, exatamente. Gostou muito, muito, muito. Só faltou a Lourdes Ninguém quer falar mais. dizer o que é que estava a fazer. Só faltou a Lourdes dizer o que é que estava a fazer. Eu tinha ido passar o verão, mudar de clima, e vivia em Paris, e ia para a Madeira, trabalhávamos, pintávamos e fazíamos as coisas, depois era passeios, e era isso. Vocês tinham uma frase que era carismática, vamos carregar as baterias. A carregar as baterias, exatamente. Não foi todos, porque nem sempre tínhamos a possibilidade de ir. Uma vez fizemos num acampamento, num camping em Espanha, porque não pudemos ir mais longe. Eu já me lembro, a frase da bruxa é do Buñuel. Buñuel. Sim. Que era um cineasta que também Luís estava Buñuel, maldito em Portugal, não se podia ver. Eu conseguia ver uma coisa ou outra no Cineclube Universitário, mas o Cão da Luz e essas coisas só no Cineclube, não foi um amigo. Nos cinemas normais. Era um amigo que vivia em Paris, muito nosso amigo, e que foi muito amigo do Buñuel em Espanha. E ele contava sempre esta história, não era? E muito mais outras, pois eram muito amigos. E as referências surrealistas vinham daí, para alguns de nós. E era completamente diferente, e depois tinha muito mais espaço, porque em Paris era tudo contra centímetros quadrado, tudo contadinho, tinhas mais espaço, dava mais a carregar as baterias. E em Paris, quando projetaram o filme, como é que foi? Foi em grupos restritos? Eram os amigos. Uma vez foi em casa do Jan Voss, e outra vez foi em casa do Norberto, que foi vosso colega, e outra vez foi onde o Magic fazia o espetáculo.
E foi tarde. Esse já com uma divulgação pública. Não, era com os amigos e os que souberam, mais ou menos, assim. E então, para montar, era preciso me pôr aquilo. E então, fiz uma tradução, porque não havia o livro. Isto é um luxo, termos agora em francês, em português e em inglês. O que é que antecedeu o livro? Não, antes, em França, quando Como é projetámos que fizeram? no Magic Circle, eu tenho a tradução num papel e lia. Contava a história de um amor que purifica, os playboys, não sei o quê, não sei o quê, e tenho isso escrito. Mais ou menos o que está no livro. E o Trotuário Azul nunca projetámos em Paris, acho que nunca fizemos, não. Não, pois já não. Pois era... Foi projetado noutro local? Não, Nunca. não. Dava tanto trabalho. E os técnicos nem sempre estavam disponíveis. Mas esse é o valor da recuperação atual com o livro, com o DVD. E foi que é, assim. no fundo, tirar do esquecimento. Olha, quantos anos? Esse é o valor foi, do Maurício? trabalho atual. Isso seria, não sei. Limpar cada diapositivo. Começou por aí. Tirar os vidrinhos, não sei o quê, cada vidrinho, cada vidrinho, e por aí fora. E depois juntar. E no fim ainda a música pôr, como deve ser. Tudo. Mas isso de facto, é interessante porque tu guardaste tudo. Guardo. Para que é que eu ia deitar fora? Mas foi uma brincadeira, digamos, sem um processo criativo em curso, não teria sido guardado. Porque hoje é que só se guarda. Tem a ver com a meticulosidade, a Lourdes é uma meticulosidade espantosa, é um arquivo monumental, é uma torre do tombo, porque tem tudo organizado. É não tenho, já não está assim muito organizado. Não, mas isso eu digo no filme com a Catarina que tu me perguntaste, porque quando eu era pequena a gente guardava também tudo porque não havia, ou então já estava esgotado, ou só vinha daí para um mês, botões, ou linhas, ou fitas, ou papel, ou guardava-se todos os restos, as coisas. Os vestidos. E os vestidos não voltaram agora a ser frascos de usados. 12 garrafas, deita-se tudo Os fora. vestidos não voltaram a ser usados. Então não foram. Sim, usei tantas vezes em Paris, nas festas e assim. Levaste os vestidos? Sim, de Marrocos e tudo. Levava-se muito mal. Pois, a gente é que tinha que fazer a festa. Mais ninguém faz, não há festa sem haver um motor. Não, porque Alguém não ter a havia iniciativa. também assim tantos sítios já preparados para a festa. Portanto, a gente já tinha que se arranjar, que levar as coisas. Como tu vais para um piquenique, tens que levar a comer. E a gente lá. Não, e não havia televisões, que era uma Não havia coisa televisão, Não havia não tem televisão. completamente. A gente fazia 30 mil coisas. Fizemos Era a já. fotografia, fazíamos sempre. Fizemos Joias. depois, aprendemos uma coisa que é fascinante, que é soldar a prata, o aço inox, e fazíamos joias com bocados de vidro. Fez-se uma que se exposição compravam, com joias. não sei o quê, ainda tenho algumas. Dava tempo para tudo. Joias com plexiglass cortado e não sei quantos, era um divertimento e estávamos ali a serrar, a limar, a fazer, a soldar, que E então era tudo soldar feito à era... mão, os facos. Conseguiu Não soldar. havia roupa feita, não havia t-shirts. Claro, não havia t-shirts. Não havia t-shirts, acho que foi grande. Nem roupa. T-shirts nem jeans, não havia. Já havia mini-ceia? Havia, estávamos isso no já foi de tempo dela. Paris. A Liga Moderna estava mini-ceia. Já foi de Paris, Neste mini tempo já havia mini-saia. Já. Não, mas na Madeira, assim, roupa pronta. Quer dizer, A Mary Quant tinha resolvido assim, nos anos 60, no princípio nos dos anos 60. foi. Havia uma cena cíclica de tempos a tempos, não era mensal, nem sequer era muito marcada. Mas aquele livro que o João Conceição tem no coisa não é o Corão, são as contas. A gente Era o chegámos livro a das viver contas. os 4, os 3, mais a Alexandra e os filhos da Alexandra, na mesma casa. E aquelas contas eram uma coisa sensacional. Fazia sempre um jarro muito grande de qualquer coisa. Sangria. Que a maior parte das vezes era uma sangria ou era uma coisa qualquer interessante. E depois ia-se fazendo ao longo de uma semana, faziam-se as contas, dividiam-se, Quem é que fazia-se dá, não sei o quê. Era de facto, isso era também um acontecimento, era uma brincadeira.
Lá está o livro, não é o Corão, é o livro das contas. É o livro das contas. Daqueles livros de merceeiro compridos, verbas muito grandes, muito longas, lá está o Corão. Agora é só carregar onde? O livro do Deve Haver. Não, saiu a truta. Acho que é de encerrar assim. Saiu o outro. É esse. Está fechado. Lá, contas. Está lá escrito. Está lá escrito contas. É o livro das contas. Aqueles livros fininhos, compridos. Chamava-se Passbook. Passbook era o nome do livro. Era isso. Tínhamos uma contabilidade trouxa e levou. Trouxe, era verdade, trouxe e levou. Trouxe e levou. Há mais alguma questão? Esgotaram-se as questões, então damos por encerrada a sessão. Muito obrigado por vir. Muito obrigada. Muito obrigada. Posso tirar a